Nos Estados Unidos, seu filho tem direito de estudar de graça na escola pública, mesmo que você ainda não tenha status migratório resolvido. A escola não pode pedir passaporte do seu filho, não pode pedir o visto, não pode pedir o Green Card, não pode pedir o Social Security. Isso é lei federal desde 1982. E agora, em 2026, esse direito está sendo atacado dentro do Congresso americano. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar exatamente o que a escola pode te pedir e o que ela não pode. E o erro bobo que faz famílias brasileiras quase perderem a vaga do seu filho na escola. Bom, meu nome é Bruno Lossi, eu sou sócio do SLS Legal, história de advocacia baseada aqui em Washington DC, e esse assunto ficou muito pessoal para mim essa semana. As aulas começaram semana passada aqui nos Estados Unidos e foi o primeiro dia do meu filhote mais velho no kindergarten aqui numa escola pública em Weston. Deixar ele no ponto de ônibus me fez lembrar de quantas dúvidas e quantos medos os pais brasileiros me trazem nessa época, principalmente agora no início do ano letivo. E foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo com tudo o que você precisa saber. Hoje o vídeo é sobre escola, os documentos reais para matricular seu filho, os que são ilegais pedir, quanto custa escola particular se você quiser fugir da escola pública e o que é esse tal de ESL que todo mundo comenta. Fica comigo até o final porque eu vou te contar uma história real de uma mãe que quase desistiu de matricular o filho na escola por causa de um pedido que a escola não podia fazer. Agora você imagina a cena, você chega nos Estados Unidos há 2 semanas, vai até a escola do bairro matricular o seu filho de 8 anos, normal, e a secretária pede um monte de papel. Alguns de vocês têm, outros você nunca ouviu falar. Em algum momento ela fala Social Security do aluno, ou pergunta sobre o status de vocês. Seu coração dispara, óbvio, você pensa, será que não posso matricular? Será que vão denunciar para a imigração? Muita gente com medo simplesmente vai embora e não volta nunca mais. E o filho fica sem estudar por meses. Isso acontece todo dia, agora mesmo, 2026, com famílias brasileiras. E na imensa maioria das vezes, o medo vem de desinformação e não da lei. Então vamos direto ao ponto. Vamos falar de 5 coisas que você precisa saber. Primeira coisa, o que a escola pode te pedir? Isso é normal, não é perseguição com brasileiro. Comprovante de residência no distrito escolar, conta de luz, água, contrato de aluguel ou até uma declaração do responsável. Comprovante de idade e identidade da criança, certidão de nascimento e pode ser a brasileira mesmo, ou o passaporte. Carteira de vacinação seguindo o calendário do estado, histórico escolar anterior, se a criança já estudou em outro lugar, documento de identidade do pai, da mãe, do responsável e, se for o caso, papel de guarda. Reforçando, isso é um pacote normal, é o mesmo que pede de qualquer família americana que muda de cidade. Agora, o que a escola não pode te exigir? Social Security Number do aluno, visto, Green Card ou qualquer prova de status migratório de criança ou dos pais. Isso não pode. Isso não é a minha opinião, é a Suprema Corte Americana, no caso Player vs. Doe, de 1982. A decisão diz que negar escola pública para uma criança por causa do status migratório viola a Constituição. Ponto final. E olha, agora em março de 2026 teve audiência no Congresso questionando esse precedente. E alguns estados estão tentando criar uma lei para furar essa proteção. Ou seja, o direito existe hoje, mas o tema está esquentando. É um motivo a mais para você se informar e se cercar de todas as orientações necessárias. 3. Escola pública versus escola particular. O preço real. Vamos lá. A média nacional de mensalidade de escola particular aqui nos Estados Unidos hoje gira em torno de $15 mil por ano. Isso é uma média. Em Connecticut, por exemplo, o estado mais caro passa de $28 mil por ano. Estados mais baratos, como Dakota do Sul, fica perto de $7 mil por ano. Ou seja, antes de decidir, vou pagar particular porque tenho medo da pública, faça as contas. Na maioria das cidades, a pública tem obrigação legal de receber seu filho de graça, com merenda, transporte e com material básico incluído. O que é ESL? É o programa gratuito dentro da escola pública que ajuda quem ainda não fala inglês fluente. Segundo o governo americano, mais de 5 milhões de alunos nos Estados Unidos estão nesse programa, mais de 10% de todos os alunos do país. E 3 a cada 4 falam espanhol em casa, ou seja, o seu filho não vai ser o único imigrante da sala. A escola é obrigada a oferecer suporte. Não pode simplesmente jogar a criança numa sala sem qualquer apoio. Quinto, é o erro mais comum. O erro mais comum que eu vejo é a família aceitar um não da secretária sem questionar ou entregar documentos que não eram obrigatórios só para ficar tudo bem. Como o Social Security Number, por exemplo, que ainda nem foi emitido. Você tem o direito de perguntar, esse documento é realmente obrigatório por lei? E, se sentir que está sendo tratado de forma diferente por causa do sotaque ou do status, isso é motivo para você buscar orientação. Eu vou te contar uma história real, trocando o nome, obviamente. A Camila chegou em Maryland com o marido e o filho de 7 anos, ainda em processo de imigração em andamento. Foi matricular o menino na escola e a secretária pediu o Social Security dele. E óbvio, ela não tinha, ela entrou em pânico, achou que não ia conseguir matricular o moleque e quase foi embora chorando. A sorte é que ela estava com uma amiga americana e ela falou, isso não pode, procura um advogado antes de desistir. E ela mandou mensagem para aqui pro escritório e a gente confirmou
confirmou. Pedir o Social Security Number do aluno como condição para matrícula não é permitido. E aí ela voltou para a escola com essa informação com calma e explicou em português e espanhol com dificuldade que apresentaria os documentos que a lei realmente exige, e o menino foi matriculado na mesma semana e entrou no programa ESL, e hoje, um ano depois, já conversa em inglês com os coleguinhas. A diferença entre desistir e conseguir foi simplesmente saber qual era o direito dela. Vamos uma rodada rápida do que é verdade e o que é mentira? Primeiro, preciso ter status legal para matricular meu filho? Mito. A escola pode ligar para a imigração por causa da matrícula? Mito. Matricular o seu filho não aciona nada, não é gatilho para nada. A matrícula em si é protegida por lei. Toda a escola pública dos Estados Unidos é boa? Mito. Varia muito de bairro para bairro. Vale pesquisar antes de escolher o estado. Existe programa de graça para quem não fala inglês? Verdade. É o ESL que eu já expliquei. Documentação, status migratório, o que você pode ou não ser cobrado. Esse é o nosso trabalho aqui na CLS Legal em Washington DC. Informação de vida real é importante, mas para fazer sua imigração do jeito certo, sem erro e sem passar pelo aperto desnecessário, o ideal é conversar com a gente e entender melhor. Você quer agendar uma reunião? Clica no link na bio em algum lugar, agenda uma reunião com a gente, bate papo e vem entender se você tem um caso imigratório.